Vamos fazer o comentário para já deixar o corte pronto, que é sobre acho que depois você vê aí se dá para colocar, é sobre nazismo, né? Porque também tem um monte de cara da esquerda debatendo com pangaré, com galo cego, cavalo manco, e eles vão para o debate e perdem o debate, porque não tem argumento, não tem preparo. E a questão do nazismo ser de esquerda é muito clara, e os caras perdem o debate. Então, eu queria mostrar mais para vocês verem os argumentos que por que o nazismo é de esquerda, por favor. Vou colocar aqui. Eu acho que... É um pouco longo esse vídeo, tá? Então, quando você quiser pausar, você me avisa. Põe numa velocidade mais rápida, por favor. Ixi, então espera, porque eu preciso acelerar ele aqui. Ele está em que velocidade? Está na velocidade normal. Tá bom, pode pôr, vai. Tá, eu vou acelerando ele, depois eu tiro e coloco ele mais rápido. Enquanto isso, você vai comentando. Tá bom. Eu acho que essa sua explicação, Flávio, é completamente despropositada e não tem lastro nos estudos históricos. O regime nazista, o movimento nazista, ele nasce como uma resposta fundamentalmente à crise da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e à ascensão dos movimentos revolucionários que colocavam em xeque o capitalismo na Europa, que haviam sido vitoriosos na Revolução Russa em 17 e que ameaçavam o capitalismo alemão depois da derrota da Alemanha na guerra. Esses movimentos revolucionários foram muito poderosos, especialmente até 1923, e os instrumentos normais que a burguesia tinha para enfrentar os movimentos revolucionários, que era o liberalismo, o conservadorismo, esses instrumentos não davam conta daquela situação em função da profunda crise da Alemanha. Em resposta a isso, surge na Alemanha o movimento nazista. Em resposta a isso, também surge na Itália o movimento fascista. Eles são, ao mesmo tempo, um movimento que buscava reorganizar o Estado alemão e o Estado italiano e enfrentar os movimentos revolucionários liderados pelos comunistas. Essa é a marca de nascença do nazismo, o combate ao socialismo. Ele só nasce por esta razão. Sem essa razão, não surgiria o nazismo e não surgiria o fascismo. Sem a Revolução de Outubro e o crescimento do movimento revolucionário dos trabalhadores, não existiria nazismo, não existiria fascismo. O nazismo incorpora na sua retórica uma série de elementos para enfrentar aquela situação na qual os trabalhadores estavam profundamente descrentes do capitalismo na Europa, porque viviam numa miséria danada depois da Primeira Guerra Mundial. O nazismo opera vários truques de retórica. Uma delas, o seu próprio nome, Partido Nacional Socialista. Mas isso não quer dizer que ele seja um partido socialista. Por exemplo, você, por razões artísticas ou místicas, resolveu se autodenominar Flávio Morgenstern. Você mudou seu nome para ter um nome artístico que te fazia bem. Mas isso não quer dizer que você é alemão nem que você é judeu, porque o seu nome é Flávio Azambuja Martins, você é um brasileiro. Azambuja vem de uma vilazinha lá em Lisboa, de origem árabe, que tem um belo lugar de comer lá. Eu já fui a essa vila Azambuja por coincidência. Né? Eu coloquei o vídeo acelerado aqui, vou pegar 2 minutos e 16 ali, vou pegar do mesmo ponto. Tá bom, deixa eu comentar então até aqui. Uma vilazinha lá em Lisboa. Tá. O que acontece aqui? Havia o movimento comunista e depois da Primeira Guerra Mundial, uma parte dos comunistas ficam chocados, eles ficam surpresos. Eles deram armas para os soldados, para os proletários, e um atirou no outro. O proletário da Alemanha atirou no proletário da França, o proletário da Inglaterra atirou no proletário da Alemanha. Eles acreditavam que a partir do momento que todos os proletários estivessem armados, eles iam se levantar, iam se unir e iam tomar o poder e beleza. Está até na Internacional Socialista, Univos, né, de pé, vítimas da fome. Então, é a revolução permanente, global. Eles acreditavam que todos iam se unir e iam destronar as classes governantes. E o que aconteceu? Não, eu continuo francês, eu continuo alemão, eu continuo inglês. E uma parte de líderes comunistas, e aqui especificamente antes da Alemanha, na Itália, esses comunistas falaram,
putz, não existe isso de proletários do mundo univos. Unam-se, proletários do mundo. É nós aqui da Itália que temos que resolver a nossa parada. O Mussolini era comunista, como o Aldo Rebelo, exatamente igual. Ele era comuna. E aí ele falou, putz, nunca vão se unir. O cara fala a mesma língua, come a mesma coisa, eles se identificam um com o outro, ele vai jogar a bola e vai defender o vizinho, ele não vai se preocupar com o proletário do cara que tem outra religião, não fala a mesma língua, é completamente, um é católico, outro é protestante, fala alemão, outro, é a nação. E o nacional-socialismo é o socialismo para aquela nação, para aquela raça, para aquele povo, para as pessoas com a mesma cor de pele, com a mesma cor de olho, que falam a mesma língua, que vão se unir para explorar os outros povos, para lutar pelos outros povos. Então, o Mussolini, comunista, assim como outros comunistas, criaram o movimento fascista. Então, é mentira isso que ele descreveu. Comunista virou nacional socialista. Continua sendo de esquerda para aquela nação. Essa nação em conjunto será socialista. Você não faz parte da nação, então a gente vai te explorar. Foi isso que o Mussolini fez quando ele invade a Abissínia, a Etiópia. A Itália não tinha colônia, eu vou fazer colônia, vou invadir outros povos, a Etiópia, a Eritreia, vou invadir aqui a Líbia, vou invadir a Albânia. Tentou invadir a Grécia, levou um pau na Grécia. Então, isso que ele descreveu não é verdade. Não é verdade. Aí vem a segunda etapa. O Adolf, na Alemanha, mesma coisa. O movimento nacional socialista alemão, muito parecido. Só que o que acontece? Assim como na China e no Brasil, eles não acreditavam no planejamento central, não dá certo o planejamento central. No processo de ascensão ao poder, eles identificaram algumas famílias corruptas, ricas e corruptas, não todas. Você teve, eu acho que foi a família Hess que começou apoiando o nacional-socialismo, os nazistas na Alemanha, e depois falou, não, isso aqui vocês estão errados. E aí tiveram até que sair da Alemanha. Não sei qual delas foi. De cabeça agora, acho que foi nos restos. E aí o que acontece? São os campeões nacionais da Alemanha, são os campeões nacionais da Itália. Escolhe algumas famílias que já têm dinheiro, já têm algum, e concentra toda a produção, a economia, a riqueza em alguns poucos conglomerados. Esses poucos conglomerados, como foi feito no Brasil, esses poucos conglomerados terão uma relação privilegiada com qualquer contrato, com qualquer coisa que aconteça naquele país. Esses poucos conglomerados privilegiados vão ficar ainda mais ricos e eles vão dar dinheiro para os líderes partidários. Eles darão dinheiro para o partido, para as campanhas políticas, e uma coisa foi puxando a outra. Tá? Pode continuar. Não tem nada a ver com os judeus, embora você se assine Morgenstern. Não é? A mesma coisa fez o Partido Nazista. Ele se denomina Partido Nacional Socialista para que os trabalhadores que estavam em luta contra o capitalismo entendessem o nazismo como inimigo daquele Estado liberal, daquela burguesia, daqueles partidos que haviam levado a Alemanha à guerra e à destruição. Então, a gente tem que ir para além das aparências. Na essência, o nazismo faz parte do campo de direita. O campo de direita no século XX é o campo que defende o capitalismo. O campo de esquerda é o que defende o socialismo. Para. Pessoal, vocês defendem o capitalismo. Não. Eu defendo o livre mercado, lindão. Não é o capitalismo. Defendo o livre mercado. Eu defendo a propriedade privada e a primeira propriedade privada, a primeira essência é a família. O comunismo está lá no Das Kapital, do Karl Marx. Temos que acabar com a família, porque o pai da família, a primeira estrutura opressora, e o pai e a mãe querem o melhor para os filhos e não para o projeto e para o partido. Então, você tem um pai, uma mãe, ele vai querer sempre assim, buscar o melhor para o filho e não o que é o melhor para o conjunto.
O indivíduo e a família são os inimigos. Você tem que ser uma peça nessa grande engrenagem. Então, quando você pensa em uma linha transversal, você tem aqui o indivíduo, a família. Você tem aqui o indivíduo, a família, a comunidade e o partido, o todo, o projeto, a humanidade, né? Que é óbvio, o líder está aqui, é o sábio, ele vai dizer o que cada um tem que fazer. O comunismo está aqui. O nacional-socialismo está aqui. O socialismo está entre o comunismo e o nacional-socialismo. Aqui está aí um movimento conservador, e aqui está o movimento ultraliberal, os libertários, tá, etc. e tal. Por quê? Veja, você tem a propriedade privada no comunismo? Não. Você tem a família como prioridade? Não. Os seus filhos são seus? Não. No movimento comunista, os filhos são tirados dos pais. No limite é tirado. Tira do pai, é levado para um lugar para ser criado. Como se fosse pinto na granja, cara. No nazismo, a propriedade privada é sua? Não, não é. Ela é super relativizada. Você é 100% ariano, você está no partido. Se não tiver, cara, mesmo não sendo judeu, você podia perder, você perdia a sua propriedade privada. Você perdia a tua família, a tua vida. Tudo isso daqui, cara, era tudo relativizado. É tudo relativizado. Família, propriedade privada, é tudo relativizado. O que é importante é o coletivo, é o projeto da nação. Aqui, o comunismo é o projeto da humanidade. Menos no Karl Marx, os negros, ele era racista também. Tá? Vários racistas ali. No conservador, a prioridade é a família, porque eu, como indivíduo, eu não consigo ter uma ação de longo prazo. Meu prazo na Terra é relativamente curto. A minha missão é passar essa dinâmica para a próxima geração, seja para alunos, para pessoas que estão escutando, seja para os meus filhos, para os meus netos, para sobrinhos. Então, trabalha-se mais o conceito de uma família. Eu, como indivíduo, eu sou importante, mas eu sou importante dentro do grupo. A propriedade privada aqui vale, a vida vale, o filho é meu, ninguém põe a mão. E no liberal? O liberal é só indivíduo. Eu acho que o liberal não funciona porque ele não tem ação temporal. Beleza, pode continuar. Os conservadores, os reacionários, os liberais, e o nazismo, e o fascismo, e formações mais específicas como o sionismo. Então, no campo de direita, no campo de esquerda, estão todos aqueles que são contra o capitalismo. Estão os comunistas, mas também estão os sociais-democratas, estão os anarquistas e outros grupos. Essa é uma diferenciação absolutamente majoritária na historiografia, incluindo a historiografia de direita. Agora a pergunta do Flávio. Ele tem direito a uma réplica. Não, essa é a réplica. Ah, tá, desculpa. Agora a pergunta do Morgenstern, Tá do Flávio. Se você quiser fazer algum comentário, você tem 3 minutos para comentários e fazer a pergunta pro Breno, tá bom? Não, eu queria fazer de novo as perguntas. Qual foi o primeiro país nazista, nacional-socialista do mundo? Quem inventou essa ideia? O primeiro regime nazista foi a Alemanha. Quem foi que inventou o nazismo? Não sei quem inventou o nazismo. Bom, quando Isso aqui, deixa eu falar uma coisa. Essa é a sua pergunta? Sim. Esses 3 minutos? É assim. Nós temos que... isso aqui não é um quiz show. Isso aqui é um debate a sério, não é? Um debate a sério. Um debate a sério não é um jogo de conhecimento. Não, mas não é isso que eu quero. Não é um jogo de perguntas desse tipo. Se eu posso fazer uma série de perguntas, a gente ficar nesse jogo. Eu sempre posso falar, não sei. O primeiro regime nazista que surge é na Alemanha. Ele é precedido de um regime fascista, que é o regime fascista estabelecido na Itália por Mussolini. Esses regimes só puderam existir porque os conservadores e os liberais permitiram o acesso, tanto de Mussolini na Itália, quanto o de Hitler na Alemanha. Hitler, por exemplo, ele era minoritário no parlamento. Ele não tinha maioria no parlamento alemão. Ele jamais poderia ter chegado a ser chanceler se o partido do centro católico na Alemanha, que tinha como um de seus principais líderes, von Papen, não preparasse a ascensão do Hitler, não convencesse o então presidente conservador, o general Hindenburg, a nomear Hitler chanceler, e se o partido do centro católico não tivesse armado uma maioria para Hitler poder ser primeiro-ministro. Mais ainda, o partido do centro católico votou na lei de poderes especiais que estabelece a ditadura nazista em 1933. Hitler só pôde ter 2/3 do parlamento alemão porque os conservadores
votaram junto com o partido nazista. Os conservadores na Alemanha permitiram a ascensão de Hitler. E os conservadores e liberais na Itália permitiram a ascensão do Mussolini. E por que isso acontece? Porque conservadores e liberais são iguais aos nazistas? Não. Mas porque conservadores e liberais fazem parte do mesmo campo ideológico do nazismo. Eles não são nazistas, mas eles se dispuseram a se aliar com o nazismo para derrotar os comunistas, para derrotar o campo do socialismo. Foram eles os cúmplices, os avalistas da ascensão de Hitler. Sem von Papen não existiria o governo de Hitler. Sem o Partido do Centro Católico não existiria o governo de Hitler. Sem os conservadores e liberais na Itália não existiria o governo de Mussolini. Então é uma aliança apoiada pela grande burguesia da Itália e da Alemanha que permite a ascensão do fascismo na Itália nos anos 20 e, finalmente, do regime nazista em 1933. Esses são os dois grandes regimes fundamentais do campo nazifascista, a Itália de Mussolini e o regime nazista da Alemanha estabelecido em 1933. O resto é parolagem, jogo de quiz show. O campo da direita, no qual está o nazismo, mas também os conservadores, os liberais, que é o que defende o capitalismo, ele tem outros valores que unificam esse campo. O colonialismo, o racismo, a misoginia, são valores conservadores entranhados. Bom, agora, vamos lá, já foi muita coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, o fazer alianças. Existe a realpolitik, né? A verdade, a política de verdade. Isso de aliança... o conservador fez aliança com o nazista para evitar que a Alemanha virasse comunista. Porque havia um temor que, assim como a Rússia caiu na mão dos bolcheviques, e os bolcheviques foram matando e destruindo todo mundo à esquerda. Tinham eles comunistas, mas tinham menchevique, que era um social-democrata, tá? Tinham outros grupos ali, eles foram matando todo mundo. Então, a Alemanha ficou apavorada, a Itália ficou apavorada, porque o movimento comunista era forte na Itália e na Alemanha. Por quê? Duas razões. Os dois entraram mais tardiamente do que os outros países na Revolução Industrial, eles se unificaram depois. A Itália e a Alemanha se unificam depois dos outros países da Europa. E entram mais tardiamente. Então, havia ausência de colônias, eles não conseguiram ter a mesma projeção, o mesmo sucesso que França, Alemanha, a mesma riqueza, a mesma estrutura. Eram países mais bagunçados. E eles vão para a Primeira Guerra Mundial e perdem a Primeira Guerra Mundial. E ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Você tem o tratado... Putz, me fugiu, cara. Como é que eu esqueci isso? De Versailles. Você tem o Tratado de Versailles. O Tratado de Versailles era o seguinte: os franceses falaram, vocês têm que pagar, indenizar, tem que dar todos os territórios que tem carvão na Alemanha, arrancaram o couro da Alemanha. Então, além da Grande Depressão, a Alemanha estava estourada, tendo que pagar indenização o tempo inteiro para a França. Os ingleses, está documentado, falavam, bicho, para, francesada, se você desestabiliza tanto o país, se você joga tanto peso no país, o negócio vai empenar, vai dar ruim, vai ter revolução lá, vai ter turbulência, vai ser ruim. Não faz isso. Dá um alívio. Esquece o Tratado de Versailles. Não. E foram gerando instabilidade, foi aumentando a insatisfação. A estrutura, a República de Weimar quebra, e aparece uma coisa diferente, uma coisa nova, que é o movimento nacional socialista. Num primeiro momento, ele tem 30 e poucos % dos votos, 36% dos votos. Ele consegue a maioria, sim, com apoio de grupos à direita. Por quê? Porque eles tinham medo do outro lado, comunismo. Vê? Você está aqui, nesse ponto, nacional socialista. Ele usou o espantalho do comunismo para trazer grupos à direita e compor maioria. É verdade isso, mas não foi o único, mas não foi todo mundo que apoiou, alguns não gostavam, foi gradualmente que ele foi capturando e consolidando todo o poder, e isso de fazer apoio, eu falo, se esse é o argumento, porque fez apoio, de fato, o nazismo está no meio do caminho, entre o comunismo e o conservador, é o meio do caminho, mas é de esquerda, por quê? Porque a propriedade privada e a família são relativizados, e a vida são relativizados. O que acontece? Se o argumento é fazer acordo à margem, ele fez esse acordo à margem aqui para conseguir a maioria no Congresso alemão, e ele fez acordo com Stalin.
para ocupar a Polônia. Do mesmo jeito que falou, você fez acordo para cá. Você fez acordo para o comunista. Qual a diferença? Não fez acordo com Stalin para dividir a Polônia ao meio? Metade da Polônia foi invadida pelo Stalin, pela Rússia, pela União Soviética, e a outra metade pela Alemanha. Tá bom? Pode continuar. De direita, ele foi favorável à colonização desde antes, seja, nos séculos que antecedem o século XX. Eles têm nas suas mãos o sangue de massacres raciais brutais, como, por exemplo, da Alemanha pré-nazista na Namíbia, ou de todos os massacres da colonização britânica e francesa na África e na Ásia, ou antes até, quando essa... Assim, de massacre, cara, ninguém vai ganhar do comunista, cara. Massacre, o que mais matou, mais massacrou, não existe nada próximo. Não existe nada próximo do comunista, tá? A segunda coisa, o regime comunista da União Soviética, tal, alucinava com mulherada, alucinava com homossexual, com minoria, alucinava com tudo quanto é... Cara, os judeus no Stalin, durante o governo do Stalin, foram alucinados, cara. Não matou tanto quanto Hitler, matou muito, cara. Deportava, matava, passava o rodo, alucinava. O Stalin era mega antissemita, não era mais ou menos, ele era muito antissemita, o Stalin. Mas, veja, não é só de judeu, não. Contra negro, contra a própria população. Pol Pot, no Camboja, matou 1/3 da população, 1/3. Imagina no Brasil alguém matar 70 milhões de brasileiros, cara. É loucura. O Mao Zedong, ele tinha haréns de mulheres, menina de 16, 15 anos. Aí ele pegava a doença venérea e não queria se tratar, e contaminava todas elas, cara. Não gostava de tomar banho, de escovar os dentes. Um monstro. Che Guevara, mega racista, assassino. Cara, é difícil de achar um que não seja. Deve ter o Mujica, acho que o Mujica não é. É uma exceção da exceção, cara. Tá? Então, o que acontece? Você vê a falta de preparo. Não precisa voltar, isso aqui é só uma amostra do que nós podemos tentar buscar agora, participar de debates como esse aí, ó. Se quiserem também, se não quiser que se exploda. Agora, falar que o nazismo é de direita não é, ele está entre o comunismo e a direita, ele é um movimento de esquerda. Ele tem economia de mercado? Tem, uma economia de mercado oligopolizada ou monopolizada. A China, para ter esse crescimento, ela saiu do planejamento central e foi para monopólio e oligopólio, grandes conglomerados com alta concentração de renda, que é o mesmo modelo feito no Brasil. Mesmo modelo, monopólio e oligopólio. Feito no Brasil, mesma dinâmica, mesmo desenho, campeões nacionais, tudo igual. Cuba não, Cuba ainda é planejamento central. Coreia do Norte ainda é planejamento central. Tá bom? Beleza, Abraão. Quer continuar o react ou... Não, chega. Eu acho que era esse o sinal, entendeu? Eu vejo que, infelizmente, tem muita gente que não tem preparo e está perdendo os debates todos. Não faço questão de debater com esse Altman, não. Esse daí é fácil, né? Tá aqui, ó, já está feito aqui, já está gravado, aqui estão os argumentos, é ridículo, cara. Os argumentos que ele apresentou são absolutamente ridículos. Você tem que bater onde está a base. Família e propriedade privada. É uma realidade inquestionável ou é relativizada? É relativizado, cara? Então você está próximo aqui do comunismo, cara. O nazismo e o comunismo, tudo muito próximo. Muito próximo. Tá bom? E a minha preocupação realmente é o estrago que Aldo Rebelo tem feito, o despreparo, né, das pessoas em conseguir apresentar as alternativas e os caminhos que a gente tem. Então, o MBL, para mim, infelizmente, está ocupando espaço e enganando muita gente. Está feito aqui de novo. Para mim, a prioridade seria desmascarar o MBL e desmascarar o Aldo Rebelo, hoje. Quiser colocar aí para debater aqui, a questão do nazismo, eu achei muito chinfrim essa argumentação, muito fraco. E o professor do quê, né?
sei lá, esteticista. Nada contra esteticista, hein? Eu acho uma profissão com mérito. É que ele é todo... Ele é um, né? É porque é engraçado. Seria engraçado, eu gostaria de ter um debate com ele para perguntar no que era a redução dos ministérios. Fui eu mesmo, eu que desenhei, eu que planejei, eu que implementei, não foi só eu sozinho, né? Tinha mais gente, mas é comigo mesmo, e não me arrependo. Eu gostaria de ter reduzido mais. Gostaria de ter reduzido mais, tá bom? Estou aqui à disposição.